Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Missão Mãe. Se você é mãe e também acha que a maior missão da sua maternidade é ganhar o coração dos seus filhos para Deus, esse podcast é para você. Bom, estávamos nos planejando para começar já há um tempo esse episódio, né, que é muito especial, tem um tema muito forte, mas enfrentamos muitos desafios, batalha mesmo espiritual. Estamos cheios aqui de câmeras, microfones, mas estamos gravando, acredito, no celular novamente, como foi no último episódio, muita batalha. E eu já quero ir direto ao ponto, falar do tema de hoje, o tema de hoje, que é o poder transformador do Evangelho de Jesus Cristo. E aqui em Romanos capítulo 12, versículo 2, a palavra de Deus diz: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O apóstolo Paulo traz aqui para a gente uma ordem. E eu quero neste momento te convidar, se você está nos assistindo, é amigo do Evangelho, não está servindo a Jesus, esse programa com certeza é para você. Deus vai te abençoar e falar contigo através desses fortes testemunhos. Eu já quero apresentar para vocês as nossas queridas entrevistadas. Tá tudo certinho aí, irmão Everton, com áudio, com tudo? A irmã Grazi e também a irmã Carla. As duas, eu vou apresentar e depois vou dar o microfone para vocês se apresentarem. As duas são duas mulheres fortes aqui na campanha evangelizadora, onde fazemos parte. Estão lá nos domingos evangelizando. Irmã Carla, as crianças, irmã Grazi, os adultos. E cada uma carrega, quando vai evangelizar, o próprio testemunho. Elas foram transformadas pelo Evangelho. Sejam muito bem-vindas, irmã Grazi, irmã Carla. Amém. Pode segurar. Amém. Saúde a todos com a paz do Senhor. Amém. Né? Estou muito feliz de fazer parte dessa entrevista, né? Como já foi dito no começo, o poder transformador. Quero ler um versículo também no livro de Romanos, que eu separei, Romanos 1 e o versículo 16, porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. A gente vê que o poder de Deus, ele nos transforma, né? Onde a gente vivia ali no lamaçal, eu posso dizer assim, como está escrito na Bíblia. Mas o poder do Evangelho, a mão de Deus, ele nos tira do lamaçal do pecado. Amém. A paz do Senhor a todos. Também aqueles que não são evangélicos ainda, eu desejo a paz do Senhor. Nós desejamos a paz do Senhor para todos. Eu gostaria, como a irmã Grazi e a irmã Stephanie, também deixar um versículo para a meditação. Porque quando a gente não é evangélico e depois a gente se converte ao Senhor, quando a gente não é cristão, seguindo a palavra, às vezes fica aquele pensamento: será que eu vou conseguir seguir Jesus? Será que eu vou me firmar? E tem um versículo em Filipenses, capítulo 1, versículo 6, que diz assim: estou plenamente certa de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até ao dia de Cristo Jesus. Quem vai completar a obra é o Senhor, não é pela nossa força, nem nosso entendimento. Glória a Deus. E tem um hino, né, que marcou aí a sua conversão, não foi, irmã Carla? Como é que ele começa? A gente vai cantar juntos aqui. Até coloquei aqui, porque a gente fica aqui conversando, né? É nervosinho. Você canta também, viu? Se você conhece esse louvor. O Espírito Santo se move em você. Glória a Deus. Ele marcou a minha adolescência e Deus usou esse hino para o Espírito Santo, né? Quando eu estava triste, cabisbaixo por algumas situações que eu vivi, de não poder ir à igreja, que a gente vai conversar sobre isso depois. O Espírito Santo trazia à minha mente isso me fortalecia, além da palavra dele, claro, que diz assim: quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia e dor neste seu complexo inferior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Glória. Eu
Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis, inexprimíveis. Daí você pode então perceber que para Ele há algo importante em você. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor. Quantas Amém, vezes o Jesus. inimigo quer colocar em nossa mente, em nosso coração, que nós não temos valor. Mas para Deus nós temos, viu? Para Deus nós temos valor e Ele não nos negocia, não é verdade? Ele não nos troca por nada. Eu já quero começar perguntando a pergunta principal, chave do programa: como vocês aceitaram a Jesus? Quem quer começar? Voluntariamente. Amém. Eu me recordo que antes de mim aceitar Jesus, como eu relatei, né, na chamada, que eu vivia em festa, eu bebia, balada. E ali minha mãe, ela teve um sonho comigo. Ela sonhou que eu morria. E ali naquele sonho, como eu não era evangélica e entendia o evangelho, eu tinha medo da morte, porque eu sabia para onde eu iria. E ali eu parei de beber. Eu disse, não vou beber mais não. Parei de beber. Passei um mês sem beber, com medo do sonho. E dentro desse mês, Deus estava trabalhando. Porque eu comecei a mudar de repente os modos. Fazia anos que eu não ia à igreja. Anos. E aí eu comecei a sentir vontade de ir. E eu disse, Dani, domingo eu vou. Dani é minha irmã, né? Que foi a que orou, pegou no peso com minha filha. E eu fui. E eu já fui com aquela decisão de aquela guerra, né? Que hoje em dia eu entendo que era guerra. Dentro do Uber eu disse, não sei se eu vou aceitar. Mas se eu aceitar, tem isso, tem aquilo. E começou a vir aquelas guerras que sempre vêm. Eu digo por experiência, quando a gente está evangelizando alguém, que na hora do convite, ele para. Eu disse, está vindo agora em tua mente. Porque eu passei por isso. E ali eu disse, Dani, se eu aceitar, tu vai lá para frente comigo? E ela disse, vou, claro, né? E aí, na hora antes do convite, ela mandou uma mensagem. E aí, tu vai aceitar? E eu na guerra dentro de mim, eu sem saber que era guerra, mas era uma guerra espiritual. Depois a gente vai entendendo, né? E quando ele fez a segunda vez o convite, Dani já estava do meu lado. Bora, bora, bora. Aí eu peguei, desci com ela. E pela misericórdia de Deus, estou até hoje. Não foi fácil. A gente sabe que lutas, batalhas, muitas coisas se levantam, né? Mas a misericórdia de Deus, a mão dele sempre estendida. Amém. Glória a Deus. Eu sempre tenho comigo, eu levo comigo o versículo 5 do livro de Jó, do capítulo 42. Que antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas hoje os meus olhos te veem. Porque antes eu só conhecia Jesus de ouvir falar. Quantas vezes eu estava bebendo e quando alguém se referia a Jesus ou o Evangelho, eu defendia. E alguém falava assim para mim, se é tão bom, por que tu não é crente? E eu guardava aquela palavra e fazia, Jesus, um dia, tu vai me ajudar a ser. Mas eu não conhecia verdadeiramente Deus. E aí, quando eu aceitei Jesus, foi quando eu comecei a conhecer o verdadeiro Deus. Foi quando Ele começou a me transformar verdadeiramente. Quando eu não sentia mais vontade de sair, quando eu não sentia mais vontade de beber, quando eu não sentia mais vontade de jogar, quando eu não sentia mais vontade, eu só queria estar na casa do Senhor. Eu só queria estar, eu não perdi uma aula do discipulado. Eu fiz o discipulado seguido, sem perder. Escola dominical, todos os cultos eu estava lá.
E círculo de oração eu ia 5 vezes na semana. Ia de manhã e ficava até o final. Porque eu comecei a sentir sede do Evangelho. Eu comecei a sentir sede de Jesus. Eu disse, eu quero te conhecer melhor. E aos 3 meses ele me batizou com o Espírito Santo. Aos 3 meses de crente. E ali ele começou a me dar experiências. E foi assim que, pela misericórdia dele, hoje eu estou firme na presença do Senhor. Glória a Deus. Eu não nasci no evangélico, né, como já foi falado. E eu ficava questionando quando adolescente, no início da adolescência, aproximadamente 12, 13 anos, se Deus realmente existia. E eu perguntava a esse Deus que eu achava que não existia, mesmo frequentando uma determinada religião: o Senhor existe mesmo? Porque a alma do homem, o espírito, ele tem sede de Deus. E eu tinha essa sede de Deus, né? Porque nós nascemos para ter um relacionamento com o nosso Criador. E esse relacionamento foi quebrado lá no Éden, com a queda, com a desobediência. Mas o Senhor, sabendo disso na sua presciência, Ele fez o maior projeto de resgate da história da humanidade, em todos os tempos, que é Jesus vindo em carne para morrer por nós e ressuscitar. E Ele está vivo, está bem vivo aqui e está aí com você. Mesmo que você agora não esteja sentindo, mas Ele está aí. Então, quando eu estava com 13 anos, eu fui dormir. Eu estava acordada, eu não estava dormindo. E eu estava com aquele questionamento de adolescente, né? Tem várias religiões, a questão da relatividade da verdade, não existe uma verdade, e todo aquele processo que a gente aprende em alguns espaços educacionais. E Deus resolveu, não sei se é a palavra certa resolveu, mas é para o contexto, eu acho que vocês estão entendendo. Chegou o dia dele ter um encontro comigo, né? E para que eu possa decidir se eu queria ele ou não, me relacionar com ele de verdade ou não, como filha, não apenas como criatura. E eu vi uma luz, minhas irmãs estavam, Angélica e Elisa, dormindo, e eu vi uma luz, e de repente aquele clarão, no clarão, quando eu tentei levantar o meu rosto, eu vi um homem de branco, as vestes muito brancas, só que eu falo a cor branca para a gente ter uma noção do que é, mas hoje eu entendo que é simboliza a santidade de Cristo. E ele sorria para mim. Agora me pergunte como ele sorria, que eu não sei, porque eu não conseguia olhar no rosto dele. É como se o meu coração o enxergasse. É algo muito espiritual, né? E eu não consigo sintetizar isso com palavras. Não tem dialeto, língua nenhuma, nada, em nenhum lugar que eu possa dizer o que realmente eu tive aquela experiência, como eu tive. E ele estendeu as mãos para mim, sorrindo. Que sorriso! E a voz dele parecia um trovão, tremenda, forte, e não dava medo. E ao mesmo tempo um veludo que entrou no todo o meu corpo. Todo o meu corpo. É como se eu recebesse um abraço divino. E ele disse simplesmente assim: venha a mim. Estendeu as mãos, eu vi as marcas. E um vento passa suavemente, eu olho e vejo as marcas também embaixo. E ali eu caio, eu durmo, acordo no outro dia com a paz que eu sempre desejei ter no meu coração. Aí começou a minha odisseia, porque eu procurei na escola que eu estudava uma colega, o nome dela é Elisângela Marques, conheço ela como Lili. Hoje ela é dirigente, está como dirigente do ciclo de oração infantil na cidade de Carpina. E eu a procurei na escola na hora do recreio e disse: olha, Jesus apareceu para mim. E ela disse que não tinha como, porque eu vivia num ritual religioso, mas sem contato com o Deus pessoal, né? Para mim era só, eu tinha que cumprir aquele ritual para ser uma pessoa que se dizia cristã. Mas eu não tinha relação com Cristo mesmo, de conversar, de andar com Ele, de sentir o seu abraço, de chorar com Ele, de ficar 24 horas com Ele e de andar com Ele praticamente materializado de mãos dadas, graças, né? Não é assim que acontece. É diferente, não é religião, é vida com Deus, é nova vida em Cristo, né? É a Páscoa, é a nossa Páscoa, Ele é a nossa Páscoa. Então, eu contei para minha colega na hora do recreio, a Elisângela, e na hora ela ficou em dúvida. Eu não conhecia as escrituras, porque quando eu ia
para o local que eu frequentava, tínhamos alguns rituais, mas a gente não tinha uma leitura assim da Bíblia sequencial, né? Não tinha essa prática. Então, eu contando para ela isso, ela ficou meio em dúvida, mas ela fez a pergunta: mas você quer aceitar Jesus? Eu digo: oxi, ser crente é ficar andando com a Bíblia embaixo do braço, que era o que eu conhecia, né? Porque meus pais não entendiam isso, passavam isso para mim, né? Não que eles sejam maus, meus pais foram ótimos. Minha mãe está viva ainda e meu pai já guardou, está com o Senhor. Mas me deram uma educação, cuidaram de mim, me protegeram na minha primeira, segunda infância, na adolescência, me acompanharam, tudo que eu tinha de direito, eles me deram. E ela pegou e disse assim: você quer Jesus? Aí eu disse: mas tem que andar assim, assim. Eu não quero, porque eu gostava também de algumas, né, de dançar, essas coisas todas. E eu já estava bebendo um pouquinho de cerveja também, tinha, mesmo novinha, porque meu pai era alcoolista ou alcoólatra. E a gente, mas eu não estava nessa prática, né? Mas de vez em quando ele deixava. E o que aconteceu, eu disse a ela: eu quero Jesus, eu quero Jesus. Eu não consegui resistir esse amor, porque vinha na minha mente a visão que eu tive. Não foi um sonho, foi uma visão, eu estava acordada. E quando ela fez esse convite, na mesma hora, ela disse um versículo que fala que tem uma grande alegria no céu quando o pecador se arrepende. Só que não foi assim, ela falou o versículo que eu não conhecia, e eu depois tive a visão. Foi quando eu tive a segunda visão. Ao mesmo tempo, quando ela falava, ao mesmo tempo eu via uma mesa sem fim, e como anjos cantando um louvor, uma música belíssima, que eu não conseguia entender, e preparando como um banquete, uma grande alegria. E eu dizia a ela isso que estava acontecendo. E depois eu me converti, cheguei em casa, fui contar para minha mãe e teve aquele processo, e meus pais não aceitaram. E nessa brincadeira não, nesse processo eu passei 8 anos vivendo o evangelho em casa. Eu só fui para a igreja mesmo quando eu casei. Eu fui batizada, inclusive, com 18 anos, precisava esperar fazer 18 anos para que eu pudesse ser batizada nas águas. Com a autorização do pastor José Leôncio, que já está com o Senhor, ele autorizou o meu batismo, teve que ser no dia de semana, porque eu não podia sair de casa aos domingos para frequentar a congregação. Então, a senhora passou a frequentar quando a senhora casou? Quando eu casei. 8 anos sendo crente em casa, às escondidas. Minha mãe sabia, né? Mas ela não compreendia. Então, ela começou a achar assim... Porque eu não entendia, Stephanie, assim, o que era Assembleia Batista, não entendia. Para mim só tinha umas 3 religiões que eram as religiões que minha família frequentava, né? Então, quando eu aceitei Jesus, eu não aceitei para estar na Assembleia de Deus, mas na mesma hora, no recreio da escola, eu fazia 8ª série, que hoje é o 7º ano, que hoje é o 9º ano, hoje é o 9º ano. Era a 7ª série, que hoje é o 8º ano, me perdoe. E na mesma hora eu senti de tirar os brincos, porque é o costume da gente, né? Eu senti porque Jesus, ele coloca os soldados dele em quartéis. É verdade. Então, o Senhor ele sabia que eu ia estar... preparou para um quartel específico. O general, né? sabia que eu ia estar servindo a ele neste quartel. Então, eu tirei na mesma hora batom e ela não me pediu nada disso. Eu não tive mais vontade. Então, quando eu cheguei em casa e fui contar, eu quero que todo mundo saiba o que é andar com Cristo. Certo? Então, é algo, irmãos, você que está assistindo, sem palavras. Andar com Jesus é você nunca viver solitário, mesmo estando aparentemente só. Você está cozinhando, você está andando, você está pegando um ônibus, está pegando Uber, está andando na cidade, está andando em qualquer lugar. Você está em sintonia com o Mestre, pela sua palavra, pelo Espírito Santo que habita em você. E ele conversa com você, ele diz coisas, ele compartilha segredos com você. Verdade. Isso é relacionamento com Deus. Foi isso que Jesus veio resgatar, esse relacionamento com o Criador que foi perdido no Éden. Então, é essa a proposta de Deus para nós, né? Nos relacionarmos com Ele de forma íntima. E a gente se relacionar de uma forma tão profunda que quem olhe para nós veja Cristo em nós. Né? Não falar, mesmo com as nossas fraquezas, nossas falhas, mas o Senhor faz com que o brilho dele transpareça assim claramente para as pessoas que estão ao nosso redor. A gente costuma falar, né, do vazio do tamanho de Deus, né? Porque todos nós fomos feitos adoradores. Então, a gente tem que adorar alguma coisa, buscando muitas vezes preencher esse vazio. A gente percebe nitidamente que pessoas que não adoram a Deus estão ali focando, adorando alguma coisa que a gente percebe que é algo demasiado, é um foco demasiado em algo. E aí a gente olha assim, meu Deus,
o vazio que ela está tentando ocupar com isso ou com aquilo, ela não vai conseguir, ele não vai conseguir ocupar. Porque esse vazio, ele é do tamanho do nosso Deus. Então, glórias quando a gente consegue descobrir isso, né? Encontrar Jesus, porque esse vazio, ele é preenchido, não é? Não é isso que acontece? E a gente, opa, é do tamanho de Deus. Agora eu entendi. Porque fomos feitos para o adorar. E, passada essa conversão de vocês, o que é que vocês hoje fazem na igreja? Como é que é a vida ativa de vocês dentro da igreja? Onde vocês podem usar muitas vezes o testemunho de vocês, né, pessoal, para evangelizar, para influenciar. Amém. Quando eu terminei o discipulado, eu comecei a ficar ativa na campanha. Né? Eu senti um amor muito grande, não foi pelos louvores, não é que eu não gosto de louvar. Como eu já falei, eu não sou muito de cantar. Eu também não. E aí eu comecei a sair na campanha. E durante as experiências que eu tive na campanha, eu comecei a pegar amor pelas almas. Porque eu me vi ali. Antes de começar, a gente estava conversando, né? Como a senhora falou, que é diferente alguém que vem de berço. Alguém que vem de berço falar de Jesus e dizer que Jesus pode te tirar de um lugar que você nunca viu, que você nunca esteve. Mas uma pessoa que saiu daquele lugar e que Jesus transformou e que está do outro lado, aleluia. E a gente chegar assim e dizer, tem jeito para tu? Tem certeza que tem? Tem. Porque teve para mim? Por que não pode ter para você? Jesus, ele morreu por todos, sem exceção. Eu amo dizer essa frase. Para aquelas pessoas que muitas vezes não acreditam. Eu já ouvi da boca de uma pessoa que eu estava evangelizando e dizer, eu já fiz tanta coisa errada que Jesus não vai me perdoar, não. E eu, com a autoridade dos céus, eu disse, quem foi que disse a você que Jesus não vai lhe perdoar? Glória a Deus. E ele disse, irmã, se eu disser à senhora o que eu já fiz, não importa o que você fez. Porque a Bíblia fala que o nosso pecado é jogado no mar do esquecimento. Glória a Deus. Deixei claro que ele não será isento. Sim. Não é isso? Vai pagar. Se tiver de pagar, vai pagar. Mas em Cristo Jesus, ele nunca vai jogar na tua cara o que tu fizesse. Glória a Deus. E ali ele dizer, você tem certeza? Absoluta. E se eu disser pelo menos, não precisa você dizer. Não precisa você me dizer. Porque eu, particularmente, não vou resolver nada, me desculpa até a expressão. É como se não me interessasse. Porque isso interessa a Jesus. Jesus, ele morreu na cruz por todos, sem exceção. E tu tá incluso. Infelizmente, ele não aceitou. Mas aquela palavra, ela ficou plantada. Aquela semente, ela ficou plantada. Porque ele parou e disse, a senhora tem certeza que Jesus me perdoa? Eu disse, absoluta. E ali a gente foi para a Bíblia e ali eu passei a palavra para outra pessoa que estava comigo. Então, isso tudo é experiência. Da gente também dizer assim, eu tive aí. Eu estive aí desse lado. Eu vivi aí esse lado. Eu bebi como tu bebe. Eu estive no lamaçal do pecado. Porque quando a gente está num pecado, eu me lembro também, um versículo que eu também separei, que eu também gosto muito, foi quando, também no livro de Romanos, que é Romanos 3, e o versículo 23, que fala assim, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E quando eu li esse pecado, quando eu li esse versículo, eu disse, Jesus, então quer dizer que eu estava destituída da tua glória? Sim. Às vezes, quando eu saio para evangelizar, estás longe de Cristo? Sim. Não, irmã, mas eu escuto, muitas vezes eu oro. Eu chego em casa, eu me ajoelho. Eu não estou longe de Deus, não. Mas a Bíblia também fala no livro de Romanos, se creres
com o teu coração e falares com a tua boca, confessares com a tua boca, eu também digo esse versículo. Esse é o verdadeiro evangelho. O evangelho é tão fácil. Às vezes pessoas traz aquela história que muitos dizem, não, eu não quero isso. Mas o evangelho é tão simples. Jesus foi tão simples. O amor de Deus. O amor de Jesus foi tão lindo. Ele andou entre a gente. Ele não fez acepção. Ele curou aquelas pessoas que foram atrás dele. Aquelas pessoas que não foram atrás dele. Ele foi. Meu Deus, se a gente for parar para ler aquelas passagens das curas de Jesus, a gente vê a simplicidade do evangelho. Amém. Sim, a senhora falou que faz parte da campanha, o que mais? Tem STEADEB, né? Isso. No momento eu estou cursando a STEADEB, estou no 2º ano, né? Faço parte da escola dominical. Campanha, né? No momento eu não estou indo com missão. É porque no momento eu pedi, Jesus respondeu, abriu uma porta de emprego para mim. E no momento eu não estou indo para a comissão por conta disso, né? Mas eu faço parte da comissão da 7 de setembro, a dirigente é a irmã Fabiane, né? Mas infelizmente não, eu pedi, meu Deus. Eu pedi, né? Porque eu sinto muita falta, né? Logo no comecinho, quando eu não trabalhava, Jesus, eu iria todos os dias, 5 dias, eu estava num ciclo de oração diferente. E eu chegava cedinho, 7 horas da manhã, 7h30, eu já estava lá orando, eu ficava até 4. E ali, muitas orações, eu posso dizer que eu estou gozando das orações do Senhor respondida, né? Deus, Ele respondeu, pediu uma porta de emprego, Ele abriu. O Senhor, eu posso dizer que tem gente que às vezes se pergunta, como eu já perguntei, Senhor, será que Tu está ouvindo? Quem nunca perguntou isso? Pergunta direto. Tá me ouvindo, Senhor? Por favor, Uma vez eu estava em um desespero e eu disse assim, eu vou desistir. Bateu um desespero, eu estava orando, precisando de algo. E eu disse, oxe, dá para mim não. E se eu sumir? Foi instantâneo. A gente estava no intervalo do culto da manhã para a tarde, no círculo de oração, na 7 de setembro. Eu disse, e se eu sumir? E ali, quando começou, eu me lembro como hoje, o pastor Luiz Fabiano, missionário. Sim. Ele pregou, aí no final ele fez assim, Deus manda dizer a alguém aqui, que história é essa, irmã, de sumir? E eu disse, meu Deus, Jesus foi instantâneo, me perdoa. Então, o que é que eu quero trazer com isso? É que Deus, Ele está ouvindo as nossas orações. Mesmo quando a gente pensa que Ele não está ouvindo por estar doendo, por estar apertado, por você não suportar mais aquele fardo. Mas o Senhor, Ele está ouvindo e está no controle de tudo. Porque eu senti tremendamente como se Ele estivesse dizendo assim para mim. Ele disse do púlpito para a igreja. Mas é como se ele disse, só faltou Ele dizer meu nome. Que história é essa, irmã Grazi? A gente sente. Eu disse, Jesus, me perdoe, eu não vou sumir mais não. Porque o Senhor, Ele só quer a nossa fidelidade e que a gente confie. Porque a palavra, Deus está no controle. Ela é tão citada que às vezes a gente não dá nem valor. A gente nem crê às vezes. Por ser tão citada. Às vezes a gente conta a nossa história a alguém faz, Jesus está no controle. Não era bem aquilo que você queria ouvir. Porque essa palavra, ela é tão citada, você sabe, a gente sabe que Jesus está no controle. Mas a gente queria ouvir outra coisa, então a gente não dá muito valor a essa palavra. Mas verdadeiramente, Jesus, Ele está no controle. Glória a Deus. Amém, glória a Deus. Mas no momento eu só estou fazendo parte da campanha, escola dominical, porque Jesus abriu a porta e eu estou trabalhando. E os cultos na semana é a STEADEB. Muito bem. E a senhora, a irmã Carla? Eu me lembrei, Grazi falando agora, eu me lembrei que quando eu estava no processo de ficar assim em casa, que foi uma permissão do Senhor, né, para eu ter algumas experiências espirituais com Ele também.
Eu disse uma vez ao Senhor, quando o Senhor me tirar do cativeiro, não que meus pais não me cuidassem de mim, mas eles não entendiam, né? O pastor Zé Leôncio uma vez disse assim para mim, minha filha, os seus pais, eles não entendem o evangelho ainda. Respeite-os, obedeça-os e ame-os. Mas aqui você tem um pai, porque ele me acompanhou um período, porque quando eu fiz faculdade aqui perto, na Boa Vista, quando eu estava cursando pedagogia, algumas vezes eu conseguia ainda, quando terminava a 6 da aula, vir para o culto aqui no Tempo Central, na Cruz Cabugá. Então eu pegava só uma parte e voltava para casa por causa do horário, eu já era de maior. Mas mesmo assim eu tentava evitar conflitos, né? Até pelo respeito a eles e tal, mesmo sendo de maior, mas eu evitava. E um dia eu disse ao Senhor, ainda adolescente, que quando Ele me libertasse daquele cativeiro de não poder estar frequentando a congregação dos santos e participando dos trabalhos, eu ia levar até, na minha inocência, até meu travesseiro. E hoje, literalmente, só falta eu levar o travesseiro, sabe? Até meu marido diz assim para meus filhos, eu já estou com um filho de 23 que vai casar semana que vem. Estarei lá. Josias. Tem Tobias com 20 e tem Elias com 15. Aí meu marido disse a semana retrasada, dia de domingo, esqueça a mãe de vocês. Eu organizo as coisas, mas a escola dominical de manhã com eles, à tarde campanha evangelizadora com evangelismo infantil e à noite o culto, né? E o sábado a gente faz a Tia Deb, a gente está no terceiro ano, estamos no terceiro ano, mas para conhecer mais a palavra, a história, eu sou muito como Graça também, muito curiosa. A gente tem sede, olha, é um amor que constrange, como disse Paulo nas Escrituras. O amor por Cristo, ele é tão profundo, porque esse amor é derramado nos nossos corações. Porque a Bíblia diz que nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Tem que passar pela experiência do novo nascimento, tem que crer nesse Cristo ressurreto, tem que se arrepender dos seus pecados, tem que reconhecer seus erros e dizer, Senhor, eu quero viver uma nova vida contigo. E saiba que quem vai dar força é Ele. Mas Ele só pode arrumar a casa interior da gente se Ele entrar. Eu sempre digo às crianças assim, Cristo, Jesus, Ele é educado. Quem invade é o diabo. Mas Jesus não invade corações. Jesus diz assim, eis que estou à porta e bato. Se a gente abre, ele vai ceiar. Isso fala de intimidade. Eu não vou convidar uma pessoa que eu não tenho intimidade para minha casa. A gente tem que ter muito cuidado com quem a gente recebe, né? Porque o lar é um lugar muito privado. A gente tem que ter muito cuidado com isso. Eu sempre digo em casa isso. Então, eu estou fazendo esse trabalho, cooperando com o pastor, e a irmã Grazi conversando aqui agora com a gente, falando sobre a questão do evangelismo, né, pessoal. Eu me lembrei que o pastor Ayrton Júnior uma vez disse assim, numa palavra que ele deu, não saiu da minha mente, do meu coração, que a palavra de Deus é uma semente poderosa. Ela tem poder, porque o autor é o Espírito Santo, é Deus. Ele inspirou homens durante centenas de anos. Então, nós pregamos a palavra e ela vai ter efeito. Por isso, quem lê a Bíblia, ou quem... eu não sei ler, quem ouve, entendeu? Mas eu sou surdo, eu não sei ainda ler português, eu estou aprendendo, ou tenho algumas dificuldades, temos Libras. Deus tem diversas estratégias para se comunicar com o homem. Não há caso que todo dia, na viração do dia, ele ia se encontrar com Adão e Eva para conversar, porque é um Deus pessoal, ele quer se relacionar. Deus não se preocupa com a sua vida, porque Deus não tem nenhuma preocupação, porque ele é presciente, ele é onisciente, ele é eterno. São atributos de Deus que não são comunicáveis ao homem, que somos limitados. Mas Deus, ele tem um interesse particular, peculiar em cada vida. Essa mentira, porque o pai da mentira é o diabo, de estar na sua mente dizendo assim, Deus não se interessa com você, porque você está vendo circunstâncias. Mas Deus, ele está muito além das circunstâncias. Deus permitiu que eu passasse 8 anos, tivesse experiências que não foram fáceis. Grazi também teve, Stephanie e tantas outras pessoas, milhares e milhares. Mas algo que o Espírito de Deus tem tratado com o meu coração é o seguinte: o propósito de Deus é maior do que a dor. O propósito de Deus é maior do que a dor. Então, a gente, quando crê em Deus e confia, queridos, sejam irmãos ou não ainda em Cristo, olhe para a cruz. Esse período pascual é bom para a gente refletir,
deixar coelho de lado, chocolate. É um momento também que a gente tem que refletir, né? Porque é uma Páscoa, uma data comercial, mas a gente tem que aproveitar. Um momento de reflexão. Somos seres humanos, cidadãos da terra, a gente está aqui ainda. Então, qual é o momento? Olhe para a cruz. Teve um homem, um Deus encarnado, que foi até o final por mim e por você. Será que ele não tem interesse pessoal na nossa vida? Só quem coloca isso na nossa mente é Satanás. Mas Satanás é o pai da mentira, disse Jesus. Está escrito, ele mente. A Eva creu na mentira do inimigo e deixou a verdade de Deus de lado. Por isso que ela errou, por isso que ela pecou. Ela errou o alvo. E ela caiu. Mas Deus não. Deus vem o quê? Deus faz... ele fez Adão com Eva, vestes para cobrir a sua nudez, que simboliza o seu pecado, né? Estava exposto ali a necessidade, o que eles quiseram, acreditar na mentira do inimigo, colocaram folha de figueira, que era temporário. Mas o amor de Deus é tão grande que ele já teve o primeiro sacrifício. Um animal foi morto para que a pele dele pudesse cobrir com as vestes que Deus fez, o homem e a mulher, o primeiro casal. Mesmo eles errando, Deus ainda fez as suas vestes antes deles saírem do Éden. Deus nunca desiste. Tanto que quando meu pai morrer, antes dele morrer, e o pastor Valber Gustavo foi lá no hospital, alguém disse assim, não, ele não está escutando. E quando ele ouviu a voz do pastor Valber, o coração dele começou a ficar bem acelerado, mesmo ele entubado, e ficou algumas alterações clínicas nele. E a enfermeira disse assim, olha, a última coisa, o último sentido que o homem perde, claro, quando ele não é surdo, eu digo isso porque a gente é uma igreja acessível, a gente sempre coloca essa questão, né? Sim. Ele escuta, é o último sentido. Então, quando ele ouviu, aí o pastor Valdo fez o convite, conversou com ele, disse até mais, irmão Beto. E no outro dele partiu com o Senhor. Então, esse encontro da gente aqui é isso. É para dizer, Deus quer se relacionar pessoalmente conosco. A gente está aqui, porque tudo é para Ele, é por Ele. Ele está aqui conosco, Ele está recebendo esse momento como um ato de adoração seu, nosso aqui. Porque tudo que fazemos é para o Senhor. Tudo que fazemos, respiramos também por causa dEle. Amém. E eu queria falar sobre a maternidade de vocês. Quem é a irmã Grazi como mãe? Quem é a irmã Carla como mãe? O que foi que a maternidade mudou na vida de vocês? Amém. A maternidade, né? Eu posso dizer que minha filha também tem uma parcela nisso. Porque não só Dani, como ela, né? Porque quando eu tive Vitória, Dani, com 1 ano de Vitória, Dani se converteu. E aí ela começou, quando Vitória fez 2 anos, ela começou a levar Vitória para a igreja. E eu, nada. E ali Vitória cresceu 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, 6 anos. Hoje ela está com 16. E pela misericórdia de Deus, Dani sempre levando. E ela cresceu no Evangelho e orando por mim. Então, posso dizer que minha maternidade, ela foi... Como é que eu posso dizer? Vitória pequena orava por mim. Onde a gente é para ser o contrário, né? A gente, mãe, é que ora pelos nossos filhos. Deus usou ela. Aí Deus usou ela. Eu me lembro que, assim, Dani vai contando, né? E sempre tinha a oração das crianças. Aí a irmã Luzimar fazia a Vitória. Fazia, eu quero orar pela minha mãe. E era repetido demais aquilo, todo domingo. Toda oração, minha mãe. Eu quero que Jesus salve a minha mãe. Eu quero que Jesus salve a minha mãe. Era a oração de Vitória e Dani com os convites. Se Dani ia para o ensaio, vamos para a igreja? Vou não. Dani ia para a campanha, vamos para a igreja? Vou não. Não sei se ela sabia que aquela semente, aquele convite estava sendo plantado. Eu me lembro uma vez que ela estava se arrumando para ir para a campanha. Eu contei isso até no Tempo Central. E eu me arrumando para ir para uma festa. E ela disse assim, vamos
para a igreja? Eu disse, "Puxa, vou não, mulher, vou para uma festa." Ela disse, tá, como sempre. Porque eu falava, vou não, ela também não insistia, ela fazia, tá, e ia para a igreja. E quando era o próximo culto, vamos para a igreja, tá. E ali aquele convite foi... E quando eu cheguei nessa festa, eu me peguei lembrando do convite. Eu parei, olhei assim, olhei para a mesa, olhei para o ambiente, olhei para o som, estava tendo um pagode ao vivo, olhei para o sol quente, era um domingo de tarde, olhei para a mesa, tinha na mesa a melhor bebida, o melhor tira-gosto, minhas amizades do lado, o pagode tocando, e eu disse, Jesus, eu dentro de mim, eu disse, Jesus, como é que eu vou deixar isso aqui? Tu sabe que o meu desejo é te servir. Como é que eu vou sair num domingo de tarde, no sol quente, para falar de ti para pessoas que eu não conheço? Como é que vai ser isso? Só se o Senhor realmente descer do céu e me tirar daqui, porque eu não tenho forças não para isso não. E Deus, Ele selou aquelas palavras, irmã Stephanie. Deus, Ele selou aquelas palavras. Porque hoje, todo domingo, eu estou no sol quente. Muitas vezes na chuva. Aleluia. Falando do amor de Jesus. Terá sobre que me chadasse. Dizendo que Ele salva, que Ele transforma e leva para o céu. E que tem morada para nós. Porque a Bíblia diz no livro de João que Ele foi preparar lugar. E os discípulos, eu gosto muito de citar isso, porque Ele diz que foi preparar lugar. E os discípulos disseram, Senhor, como é que vai ser? Como era de costume estar ao lado de Jesus, vendo Jesus curar, salvar, e Ele dizer que vai embora? E Ele diz, eu estou indo preparar lugar. Como é regozijante saber que estamos aqui de passagem. Descobrir o verdadeiro evangelho de dizer estamos aqui de passagem. Porque Jesus disse, aquele que não mente, que foi preparar lugar. Que nesta noite, você que está nos assistindo, ou vai nos assistir, saiba que Jesus, Ele foi preparar um lugar para nós. Glória a Deus. E é sem exceção. Amém. Amém. Irmã Carla, fale aí sobre sua maternidade. O meu primeiro menino foi Josias, né? Que a gente já falou que ele vai casar. Passa muito rápido, muito rápido. Daqui a pouco o Vivi, né? Daqui a pouco, né? Daqui a pouco. Lá nos 30 anos. Ela tá ali escutando e acho que ela não gostou não. Acho que ela não gostou não. Eu tenho 3 meninos, promessa de Deus. Eu com 15 anos de idade, Deus usou uma irmã para mim e disse que tinha visto 3 frutos, né? Tinham 2 brincando no chão, numa visão, e tinha um que eu estava amamentando. Então, isso ficou na minha mente. Mas quando a gente teve o segundo filho, estávamos numa situação financeira bem difícil. Aí até minha mãe comentou, não era melhor ligar por causa da circunstância e tal. Até porque o mundo hoje, pela situação, está pressionando muito a mulher, né? A não ser mãe. Tem uma série de situações ideológicas aí por trás, né? E também... Aí o que acontece? Quando eu estava na sala de parto, Tobias nasceu. Eu coloquei, nós colocamos o nome Tobias, porque Tobias quer dizer Deus é bom. E a gente precisava dessa bondade de Deus, né? A bondade de Deus está nos acompanhando, como está no Salmo 26, que a bondade e a misericórdia dele nos seguem. Mas tem hora que a gente quer praticamente pegar pelas circunstâncias, né? Mas são experiências que Deus permite para a gente amadurecer na fé e conhecê-lo melhor. Eu digo aos meus 3 filhos que Deus nos dá oportunidades diante das dificuldades de conhecê-lo melhor, de conhecer o seu amor melhor. Então, na hora do parto, quando o médico perguntou se era para fazer a ligação, né? Porque já estava praticamente tudo organizado. Eu comecei a me sufocar e eu escutei uma voz. Só eu escutei. Não. E eu entendi que era para eu repetir para o médico não. Enquanto eu não disse não, ficou algo me sufocando assim. Que não fosse eu me sufocando, foi algo estranho. Era algo, eu não sei explicar. Então, quando eu falei não, aí saiu. Sabe aquele mal-estar. Aí, porque tinha que vir Elias.
O meu pequenininho, de 15 anos, que casa 46, 47. Então, eu tenho 3 meninos, são uma bênção na minha vida. Eu sempre digo que Deus me ensinou, me mostrou um pouco, que o amor dele é muito mais infinito. O que é o amor de Deus sendo mãe? Porque a gente não é que a gente se anula, não é isso. Mas é porque sempre é para eles. O foco é deles, o foco é para eles. A gente pensa primeiramente... A gente entende muito o amor de Deus, né? Através da maternidade. Porque o seu filho, a gente perdoa, né? A gente quer que ele acerte, mas se ele errar... Vem cá, eu tenho remédio. A gente quer que ele pague a consequência para ele não errar de novo. A gente entende muito a pedagogia de Deus. Isso, quando a gente é mãe, porque mesmo. A gente faz igualzinho, né? E o cheiro? Eu digo pro meu menino assim, quando eu cheiro ele, principalmente o menor, ele faz assim, eu digo, cheiro de filha é tão bom. Cheiro de filha é tão bom, né? Que ele faz, mãe, aí como é cheiro de filho? Eu digo, é esse cheiro, eu não sei explicar. A gente quer ficar, né, Grazi? Único. Cheirando, abraçando. Até brinca, adolescente, né? Aí fala assim, mas hoje eu não estou muito bem, não, mas não importa, eu quero dar um abraço em você, quero tocar, quero sentir você. Aí a gente vê a relação de Deus com a gente, né? Deus quer estar conosco. Deus quer se relacionar conosco. Deus quer que a gente conheça Ele. Então, eu fico sempre me lembrando disso. Quantas vezes... Às vezes, no corre-corre do dia, já trabalham, fazem estágio, os estudos, os colegas, as atividades que ele já tem como adolescente. Às vezes, você sente aquela falta, né? Aí eu fico, meu Deus, será que... Se eu estou sentindo falta com as minhas limitações, será que eu estou priorizando também Deus na minha vida? Entendeu? Meu primeiro pensamento é nele. Então, assim, Deus me amadureceu muito. Eu preciso amadurecer muito ainda, sendo mãe. É um privilégio você ser mãe. Seja gerado no seu ventre ou gerado no seu coração. Não importa. Né? Não importa. Deus, ele dá esse ministério, que é um serviço que a gente presta ao Senhor. Né? São filhos emprestados. Deus é o maior ministério, é o ministério de ser mãe. É uma missão, como diz o podcast daqui. É uma missão que Deus nos dá, porque nós estamos educando outros seres humanos, não apenas para serem bons cidadãos da terra, mas do céu. Amém. Certo? Porque a mãe que ela tem uma visão natural, ela dá um investimento pensando só aqui, no que ela pode visualizar. Mas a mãe cristã, ela vai além. Ela vê com o olhar de Deus, aleluia. Ela investe com o seu esposo, ela investe na educação dos seus filhos ou do seu filho, para eles viver o aqui, pensando no depois, na eternidade. Né? Então a gente está sempre orando pelos filhos. Olha, eu acredito, eu estou com 2 mães aqui. Uma, se Deus quiser, vai ser mãe que está ali, um dia em nome de Jesus, né? Jesus não voltar. Eu acredito que é uma das melhores coisas que já aconteceu na nossa vida. Né? A gente muda, se a gente tem um pouco de egoísmo, Deus trabalha nesse egoísmo. A gente não consegue pensar tanto na gente, o mundo não gira em torno da gente. E muito interessante, irmã Carla, que quando a gente é mãe, a gente sabe que para o nosso filho, mãe é única, né? Para o nosso filho, ele está se espelhando na gente. Isso pesou muito para mim. Porque quando a gente se compara com a igreja, meu Deus do céu, eu sou a última da fileira, né? Assim, eu tenho muitos defeitos, tanta coisa a melhorar. Quando é que eu vou chegar no nível da irmã Carla? Quando é que eu vou chegar no nível da irmã Grazi? A gente não se compara, mas quando a gente é mãe, somos a maior professora do nosso filho, né? Principalmente os pequenos, que olham muito, imitam muito. Então, a gente se coloca muito como, não, tenho que ser um bom espelho. E os medos que a gente tem? Então... Os medos, as angústias, que só Deus sabe. A gente acorda de manhã, Jesus, nosso filho, tem uma experiência, desculpe lhe cortar aqui, me vem à mente, que eu penso um bocado de coisa assim, eu esqueço, que eu digo sempre ao Senhor, Deus é um Deus tão pessoal, veja só, era algo que eu sempre dizia a Deus assim, que eu estou falando publicamente, Senhor, e os meus? Mas eu chorava, eu dizia assim, Senhor, e os meus? E o amanhã? Como é que vai ser?
as esposas, o futuro, que eu ficava, será que eu estou fazendo certo? As lacunas que eu estou deixando nessa educação, coloque outras pessoas no caminho que vão ajudar, sejam professores regular da igreja, os nossos líderes da união, do ciclo de oração infantil, da escola dominical, os professores. Eu sempre ficava assim, era um Senhor, e os meus, era um respirar assim, mas eu sentia tanta força. Aí um dia eu cheguei numa consagração da comissão. E eu dobrei o joelho, estava dobrando o joelho, estava nossa dirigente lá em Benfica, Novo Benfica, irmã Lia, uma bênção. E eu dobrei meu joelho e eu pensava várias coisas e apresentava a Deus e adorava ao Senhor e agradecia. E de repente e os meus? Eu só dizia assim, e os meus? Aí o Senhor disse assim, ela chegou bem pertinho de mim e Deus a usou em profecia. Disse, mulher, por que tu dizes assim? E os meus? Olha, a gente sabe que Deus ouve. Não tem como, as experiências que Deus nos dá, não tem como duvidar. Mesmo na dor, não tem como. Eu estou cuidando dos teus. Aí um dia a gente fez um culto doméstico, meu esposo não estava trabalhando, estava em casa nesse dia. E meu filho mais velho, ele estava no final da adolescência, começo da juventude, não sei nem se ele estava namorando já. E a gente mas eu estava naquela angústia de futuro. Eu não sei o que foi aquele momento. São momentos que a gente como mãe tem, sabe? São momentos que vêm. E ele nem sabe. Não sabe, porque a gente tem medo de compartilhar, mesmo ele grande, para ele não ficar duvidando que a gente não tem fé. Mas não é, são angústias de mãe mesmo, sabe? E a gente vê tanta coisa acontecer, né? Eu trabalho em educação. E eu já vi tanta coisa acontecer nas escolas, de pais, de mãe, meu Deus, eu olho assim para a vida daquelas crianças, daqueles adolescentes, que eu digo, Jesus, tenha de misericórdia. Me use aqui nesse lugar, não só como professora, como funcionária, o trabalho que eu fizer, mas para que o Senhor se revele para esses meninos através de mim. Então, um dia, a gente fazendo culto doméstico, eu estava tinha passado um tempo, e os meus? Aí, de repente, Deus começou Deus está ali, mas começou a se revelar de forma mais clara. E Deus tomou Josias em profecia. Disse assim, minha filha, eu ouço quando tu dizes os meus, mas eu te digo algo, antes deles serem teus, eles são meus. Glória a Deus. Hoje eu estou cortando o cordão umbilical. Assim mesmo, porque Deus usa uma linguagem que a gente entende, né? Com o primogênito. Porque usando ele, que ele nem esperava. Os outros dois chorando, eu também chorando com a presença de Deus. E começou a falar coisas que ia fazer com Josias, assim, coisas tremendas, que Josias nem sabia. E falando para os meninos, falou coisas para mim, que eram coisas que só eu sabia, Josias não sabia. Deus falando ali. E de repente nós três nos abraçamos ali na cama e começamos a chorar muito, muito mesmo, porque principalmente a Elias estava bem menor, ficou já com saudade antecipada de Josias, né? E com pouco tempo ele já começou a trabalhar estagiando em outra cidade, porque a gente é muito apegado, né? A gente tem medo, a gente solta assim. Né? Você está com os pequenininhos, você já está com 16, eu já estou com 23, já está trabalhando, vai casar, mas a gente vai soltando assim, né? Jesus quando ele atravessar a rua, Jesus é assim, né? Jesus, os coleguinhas da escola, Jesus quando for comendo deixa se engasgar. Eu estou no trabalho, às vezes eu falo, Jesus, eu estou em casa, eu não estou, mas o Senhor está. E o Senhor sempre fala muito comigo, eu estou cuidando dos teus, porque eles são meus, Nanarabaxeri. Então, uma mãe, ela vive num mundo, assim, muito... Às vezes, meu marido faz assim, mas, cara, não precisa disso, mas só Deus entende o nosso coração. Só Deus entende o coração de uma mãe. É uma missão. E se você não é mãe e ouve pessoas falar, não seja mãe, seja mãe. Pode ter certeza que os momentos de alegria serão infinitamente maiores do que os momentos de dificuldades e de dores. Não ouça vozes dizendo que a mulher... Não. É muito bom ser mãe. Muito, e você melhora muito, em vários aspectos. É maravilhoso. Glória a Deus. Interessante quantas madrugadas a gente se ajoelha pelos nossos filhos.
quando eu falei assim, eles nem sabem. Porque existem orações profundas. Quantas madrugadas a gente se ajoelha, estende as mãos. Vai no quarto escondida. Eu durmo com Vitória, a gente dorme junto. E ela ali dormindo, nem aí. E a gente bota assim a mão em cima e diz: Jesus, guarda o futuro. Glória a Deus. Jesus, leva. Ela começou a ir para a escola sozinha. E ali eu fico trabalhando, mas fico, né, naquela, porque o primeiro ano, né, ela indo de ônibus, voltando, e a gente ali trabalhando e fica: Jesus, vai com ela e volta com ela. Preocupações que para eles é até uma besteira, né? Minha mãe é toda, né? E a gente, na idade deles, também pensava a mesma Isso. coisa. Mas para nós... Mamãe não confia em mim. Né? Stephanie ainda vai chegar nesse período, né? Pequenininha. Passa rápido. Estamos lhe comunicando que passa rápido, viu? Aproveita cada momento. Outro dia eu perguntei a Jonatas, tu vai casar, Jonatas? Ele... Hã? Essa é antecipada da antecipada, viu? Maria Alice, tu vai casar? Ela... Ai, meu Deus, misericórdia. Mas tem que casar, né? Gente, eu quero aproveitar. Tá quanto tempo aí? 55 é... Tá tudo bom o áudio? Gente, vocês não têm noção da guerra que foi, né? Foi. Minha gente, as meninas chegaram aqui já faz tanto tempo e a gente testou, foi tudo. Tudo aqui é perfeito. Do estúdio, do podcast, câmera de última geração, áudio, tudo, mas se travou tudo, mas teve uma brechinha aí, o celular de Bianca que tá gravando. E a gente tá aqui recebendo de Deus, isso não é isso que importa, não é isso que importa. E eu quero aproveitar, Bianca, liga aí a câmera para fazer a divulgação dos nossos patrocinadores de hoje, né? Que até agora a conversa foi muito boa, mas eu quero falar para vocês do Ei Palha. Veio aqui o Ei Palha para presentear vocês com docinho. A gente já comeu o bolo da Brownies da Ju. Vocês gostaram do Brownies da Ju? Muito. Muito bom, né? Ju sempre abençoa a gente, é uma mulher de Deus. E a gente agora, eu vou dar para vocês provarem aí o Ei Palha, tá certo? Para vocês me dizerem o que é que vocês acham. E detalhe, gente, o Ei Palha é uma loja que... Vou fazer logo a propaganda, porque eles são meus amigos. É um casal de noivos que está querendo casar. Então, o Ei Palha surgiu aí como uma provisão no deserto para ser uma renda extra para eles. Então, eles tanto fazem palha para vender assim em eventos, como festa de casamento, 15 anos. Tá crescendo muito, né, Bibi? O Ei Palha. Então, assim, veja esse potinho aqui, o doce. Esse aqui é de Ninho e também de Nesquik. São meus sabores preferidos. Tá aqui em formato de florzinha. A gente filmou mais fechadinho. Mas olha que delicadeza esse potezinho aqui, com essa florzinha. Isso aqui, gente, é maravilhoso para entregar aí. Como lembrancinha de um casamento, lembrancinha de uma festa, um aniversário, 15 anos, o que você quiser fazer, né? Então, ela trouxe essa opção aqui, né? Mais chique. Outra menorzinha, né? Se você vai casar feito eu com 350 convidados, é melhor fazer um menorzinho, viu? Para ficar mais em conta. Mas tem também assim, ó, num saquinho, né? Que você aí bota um monte de palha dentro, tá vendo? Encomenda, porque tá com vontade de comer doce em casa, né? E assim, tem vários modelinhos que você pode entregar ao seu convidado, certo? De repente aí vai fazer uma festividade, né? Na igreja, e você quer entregar ao pregador, às irmãs da direção, né, ao órgão que está vindo visitando. A Bibi, né, e o David são uma bênção de Deus. Então, eles colocam muito amor no que fazem. E eu digo que é a melhor palha que eu realmente aprovei, porque final de culto, é festa. O que é que vocês acharam aí? Eu já sou cliente, né? Eu também. Já comprei Vocês já também. são, né? Vem cá, Vitória. Cadê a Vitória? Vem cá, Vitória. Entra aqui pra tu buscar um... Ó, gente, Vitória tá aqui. O que é que você tá achando, Vitória, do programa? Uma bênção, então uma bênção para a honra e glória de Jesus. Abaixa a cabeça. Fala agora. Então uma bênção para a honra e glória do Senhor Jesus. Pronto, você vai casar só com 30 anos, viu? Se acalme. E não esqueça. Pronto, eu vou comer também minha palhinha aqui. A gente já comeu o bolinho da Ju, tá uma delícia, Ju. Muito obrigada por sempre nos ajudar. E eu também quero trazer para vocês um presente que uma irmã, né, que assiste, que acompanha
O Missão Mãe Sempre mandou para vocês, é minha tia. Vocês vão reconhecer pelo nome da ótica. Não é minha ótica, tá, gente? O pessoal pensa que eu sou rica. Tudo que tem o nome Hermanos é meu, né? Não. Ó, Hermanos Ótica. Tá gravando? E aí? Tá cheio, é? Misericórdia. Tá cheio ou não? Tá travando? Então vamos fazer o seguinte, já que tá travando, já eu entrego para vocês. Antes disso, porque é o tempo. Apaga aí minha galeria, Bibi. Me dá meu celular aí que eu vou apagar a galeria. Eu queria que vocês contassem. Para mim também, estava pensando aqui tanta coisa que vocês poderiam falar, mas como a gente já está com 1 hora, né? Só tem mais 10 minutinhos, eu queria que vocês contassem alguma experiência. Eu estou amando ouvir as experiências de vocês. Alguma experiência que vocês estão sentindo aí, o Espírito Santo lembrar que vocês tiveram com Deus. Porque depois que a gente aceita Jesus, o que se ouve muito falar é que tem muitas batalhas, né? Tem um povo ali na igreja que recebe, vem, mas também tem uma guerra também. Né? Imagina uma pessoa que, como Grazi, bebia, aquilo era bom, né? Tava ali naquele petiscozinho, tinha os amigos, né? Tinha tanta coisa que é boa, né? Boa, mas é pecado, desagrada a Deus. Diante de uma nova vida, qual experiência assim que vocês tiveram assim de talvez pensar, eu vou desistir, aí não sei se é isso mesmo e Deus veio e deu uma experiência que fortaleceu a fé de vocês ou algo do tipo? Graça. Amém. Eu tive 2 experiências que marcaram a minha vida, né? A primeira foi com meses no Evangelho, quando eu coloquei na minha mente que eu iria desistir, que não tinha nada para me segurar ali, que eu tentei, eu fiz minha parte, eu tentei, eu não consegui, vou desistir, não tem nada que me segure. E ali, quando foi depois eu creio que eu já tinha uns 3 meses de crente, já era batizada com o Espírito Santo, e Deus usou alguém para mim na porta de uma igreja. Eu vou contar essa experiência, ela é um pouco forte, né? Mas é algo que marcou a minha vida. E quando eu estava entrando na igreja 7 de setembro, eu não era ainda da comissão, não fazia parte ainda, ia só para os cultos. E ali Deus usou um homem para mim, ele segurou fortemente assim no meu braço e disse assim: se tu se afastar, eu vou te guardar. Tu não terás nem tempo de ir para o mundo. E para tu saber que sou eu, pede confirmação. E ali eu entrei na igreja, nova, convertida, tudo aquilo era novo para mim. Mesmo assim eu entrei, me ajoelhei, agradeci o Senhor por estar ali, e eu, Senhor, tu falou que pedisse a confirmação, me confirma. E Deus levantou alguém da comissão, e ela veio até a mim e repetiu as mesmas palavras, que se eu me afastasse, Ele me guardaria. E ali eu disse, meu Deus, e ali eu fiquei muito alegre. Eu cheguei em casa transbordando de alegria. E quando eu cheguei, mãe, Deus falou comigo. Mãe, e aí? Ele falou o quê? Ele disse que vai me guardar se eu me afastar da presença dele. E ali minha mãe ficou estatalada assim, tipo, e tu conta assim? Eu disse, ele me ama. Significa que ele me ama, ele me quer na presença dele. E ali ele fez promessas, disse que grande era a obra, e me fez aquelas promessas que a gente vai guardando, né? E outra experiência que eu tive, eu estava passando por uma luta muito grande, como a senhora falou, né? É tudo bom, é glória, aleluia, a gente está no culto, convida o irmão, a gente se abraça, sente a presença de Deus, mas há uma luta, há uma guerra, principalmente para quem veio do mundo, principalmente para quem passou tantos anos no mundo como eu passei. Eu passei 33 anos no mundo. Então, existe aquela guerra, existe aquela luta. E uma vez eu estava muito, e Deus me deu uma revelação, um sonho, né? Com algo que Ele iria fazer através de mim. Ele me mostrou
Porque no sonho eu sonhei e dentro do sonho eu voltava para o começo do sonho. Eu ia para uma visita, Deus me deu o sonho eu indo para uma visita e lá acontecia. E dentro do sonho eu voltava para o começo do sonho. Tipo, eu ia para a visita já sabendo o que ia acontecer. E quando eu me acordei, eu já me acordei falando em línguas e Deus disse dentro de mim, 1 Samuel 17:17, quando Davi foi levar comida para os seus irmãos, do nada, eu honrei Davi. Porque Davi foi simplesmente levar a comida para os seus irmãos que estavam na guerra com Golias. Estava tentando guerrear. E quando Davi chega aqui, vê aquela cena, o que é que Davi diz? Quem é esse incircunciso para falar do meu Deus? E ali Davi foi honrado. E Deus disse dentro de mim, da forma que eu fiz com Davi, eu faço contigo. De repente, do nada. E ali aquela força, foi como se ele tivesse me dado pão e água para caminhar. E eu disse, meu Deus, Jesus, tu és terrível. E ali eu me ajoelhei e ele começou a falar dentro de mim. Foi a primeira experiência de eu sentir Deus bradando dentro de mim, Deus falando comigo, dizendo, eu faço, eu sou. E ali Deus me tomando em línguas de madrugada, eu sozinha ali falando em língua, chorando, e ele dizendo, eu faço como eu fiz, e citando. Eu digo, meu Deus, que experiência tremenda. Eu nunca tinha tido essa experiência com Deus. Então a gente vai guardando e ali ele vai fazendo promessa, e ali ele vai usando fulano e vai usando cicrano e vai renovando as promessas, e mesmo assim a gente desfalece. Mesmo assim a gente desfalece. Porque há uma guerra. Há uma luta. Porque Satanás sabe o que Deus tem com cada um de nós. Ele não desiste. Eu costumo dizer que ele não tem pressa. Às vezes a gente acha que vai ser atacado por algo, mas a gente é atacado por outra coisa. Porque Satanás, ele não tem pressa. Ele não tem tempo a perder. Ele já era para ele. Então, o que ele puder fazer, o tempo que ele quer, ele vai fazer. Pode se passar 100 anos, mas ele está ali, tentando. Porque ele sabe que o céu é bom. Porque ele veio de lá. E ele não pode mais ir. Então, que nesta noite, você que está nos assistindo, entenda, aleluia, glória a Deus, que as batalhas, as lutas, elas são grandes. A gente não pode negar. A gente jamais vai chegar para alguém que está chegando agora no Evangelho e dizer que tudo é flores, porque não é. No mundo tereis aflições. Isso. Mas tenha certeza que o Senhor Jesus, Ele está conosco. E é essas experiências que nos faz ser firme, inconstante na presença de Deus. Glória a Deus. Quanto tempo aí, irmão Everton? E tem alguém nos assistindo nessa madrugada? 19 pessoas. Oi! Está com 68, caiu para 17. Tá, e aí? Quanto tempo já? Quase 1h10. Então vamos encerrar, né? Vamos encerrar porque tem que deixar salvo. Aí eu vou pedir para a Bibi botar o microfone, vou entregar o presente de vocês. E aí, Bibi, tá gravando? Vou entregar para vocês agora o presente que a Hermanusótica, que também vende livros, bíblias, harpas, mandou para vocês, tá? Inclusive, vocês estão tão na afiação que escolheram o mesmo livro. Eita. Abram aí, vejam se vocês gostam, né? Depois eu quero emprestado também. A Hermanusótica trabalha vendendo armações, tanto de grau como de sol. São cristãos, né? Inclusive são meus tios. Tem 2 unidades lá em Prazeres. E eles também, né, como são cristãos, viram essa necessidade de vender bíblias, harpas, livros, tanto para infantil como para adulto. Então, tomara que vocês curtam aí. Mostra aí o presente. Deixa eu me abrir. Quando Deus sussurra o seu nome, Max Lucado. Nunca li esse. Olha aí.
Façam bom proveito. Pelo tempo, a gente vai encerrar, é isso. Agradecendo aí, né, quem esteve com a gente até agora. A ideia era que a gente terminasse 9 horas, né? Vocês lembram? A gente vai gravar de 7h30 até 9. Mas, para a glória de Deus, deu certo e a gente agora vai salvar o vídeo. O irmão Everton vai editar para a gente postar ainda nessa madrugada e amanhã eu quero acordar assistindo. Deus abençoe, muito obrigada pela participação de vocês, as experiências e até a próxima. Amém.